Boa noite, amados. Liderança abençoada do Senhor que vai morar na glória. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. Eu já postei no grupo da liderança. E o nosso estudo hoje fala a respeito da lei da reprodução. Jesus teve uma grande ideia para capacitar os outros. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Eu peço que você, se puder, compartilhe. E eu creio que Deus vai abençoar outras pessoas. Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Eu peço que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. O Senhor é o nosso Deus e não há outro. Nós pedimos, Senhor, que Tu fales conosco. Nós somos a Tua liderança. Nós somos aqueles que o Senhor tirou do meio da multidão, do anonimato, para fazermos obras no Teu nome, para fazermos coisas específicas no nome de Jesus, para o crescimento da Tua igreja na terra, para a propagação do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo em nome de Jesus. Que possamos aprender, Senhor, com a Tua palavra, como ser melhores, líderes melhores, eficazes na obra, no trabalho, no reino do Senhor aqui na terra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A nossa leitura está no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. É uma passagem bíblica muito conhecida. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esta é a nossa passagem bíblica do nosso estudo de hoje. E nós vamos meditar, a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. Jesus estava nos momentos finais com os seus discípulos. Ele tinha passado por Betânia, que é uma cidade vizinha de Jerusalém. Ele já estava nesse período junto com os seus discípulos, já em Jerusalém. Já estavam se preparando para tudo aquilo que iria acontecer. Jesus estava dando as instruções finais, as últimas instruções. E a impressão que nós temos quando nós lemos esse capítulo 14, essa parte do capítulo 14, é um Jesus assim desejoso de que os seus discípulos compreendessem o amor dele, compreendessem que eles estavam aptos, prontos para exercer a obra. Muitas vezes nós, no ministério, nesse chamado aí do Senhor para nossas vidas, nós nos achamos incapazes, nos achamos despreparados para fazer a obra. Por mais que nós tenhamos muitos anos na casa do Senhor.
né, naquele lugar de oração, aprendendo, ouvindo a palavra, participando da escola bíblica e tudo mais. Mas essas experiências que nós temos com Deus é que nos tornam mais fortes e melhores. E no versículo 12, quando Jesus diz assim, em verdade, ele reforça, né? Por 2 vezes ele diz, olha, acreditem, com certeza, eu vos digo que quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Tá? Então, todo aquele que acredita, isso aqui são palavras de Jesus de Nazaré. Né? Uma orientação, uma instrução para nós. Olha, com certeza, líderes abençoados do Senhor da Arterial 5, com certeza, se você acreditar em Jesus, as obras que Jesus fez, você também fará no nome dele. Digo-vos que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que ele quis dizer com isso? Eu vou para junto do Pai, então por causa disso vai fazer obras maiores. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele será o seu intercessor, que ele será aquele que vai julgar a sua causa, ele será aquele que vai instruir você no caminho, que vai lhe dizer o que você deve fazer, que vai ser aquela inspiração que está dentro do seu coração, que lhe dá certeza absoluta a respeito das coisas que você deve fazer. Aquela voz do coração, a voz da alma, tá? Que nós sentimos quando nós somos líderes. Todas as vezes que eu converso com alguém que está desejoso de entrar no ministério, que eu oro, né, que gostaria de trabalhar com crianças, que gostaria de trabalhar com jovens, gostaria de trabalhar com mulheres, com homens, com casais, eu costumo orientar a pessoa assim, olha, vou orar por você, você vai para sua casa. Se arder no teu coração, né, se no teu coração brotar aquela certeza absoluta, aí você volta, né, aí você vai sentir o chamado, porque tem que arder. Você tem que sentir aquele desejo, aquela vontade. É quando você deita que os pensamentos vêm à sua cabeça. Como fazer, funciona tudo como um livro. Como se alguém tivesse já te orientado. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou me posicionar desse jeito, eu vou ensinar dessa forma, aí eu vou levá-los para... Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Estas coisas não podem brotar de nós mesmos, né? Principalmente com relação ao reino do Senhor. E o nosso estudo de hoje, ele fala a respeito da lei da reprodução. O reproduzir, né? O se tornar mais, o se multiplicar. Diz aqui o nosso estudo, que está na página 1077, 1077 da nossa Bíblia aqui, ó, da liderança cristã, é essa que nós usamos. E também na Bíblia normal, né? Está em João capítulo 14, nós lemos a partir do versículo 1 até o 12º. Diz assim, que Jesus afirmou aos seus seguidores que eles iriam fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Jesus afirmou. Como isso seria possível? Como isso seria possível? Eu ser capaz de fazer coisas maiores que o próprio Jesus de Nazaré fez. Por que ele disse isso? Primeiro, diz o nosso estudo, que ele falou isso porque ele sabia que assim que ele subisse aos céus, assim que ele fosse aos céus, ele iria de lá enviar um Consolador. Ele iria enviar de lá alguém muito, muito especial, que iria nos acompanhar no caminho, que não iria nos abandonar, mesmo nos conhecendo, mesmo conhecendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas ele iria saber reconhecer também a nossa dedicação, a nossa vontade de fazer a coisa certa, mesmo quando nós não fazemos a coisa certa, mesmo quando nós não acertamos fazer a coisa certa. Tem pessoas que brincam, dizem assim, eu já nasci pronta, né? Eu já nasci pronta para fazer isso aí. Não, não nasceu pronta. Significa que a pessoa já errou um bocado e
que ela aprendeu com os seus próprios erros, né? Aqueles 12 que Jesus chamou, eles não foram perfeitos. Aquela caminhada com Jesus por 3 anos mostrou isso para nós claramente. Pessoas imperfeitas, né? Dadas à explosão, né? Dadas aos seus próprios pensamentos, às suas próprias conclusões. Mas Jesus esteve com eles o tempo todo no caminho. Ele está conosco o tempo todo no caminho. É uma promessa estar conosco todos os dias da nossa vida. Eu não abro mão disso, não abra mão você também. Todos os dias convide Jesus para se fazer presente na sua vida, para andar com você, para fazer essa caminhada junto com você. Eu fiz uma postagem, uma imagem simbólica que tem na internet. Eu fiz uma postagem no meu Face. 3 homens caminhando, supostamente, na estrada de Emaús. E Emaús era uma cidade próxima de Jerusalém, né? As mais próximas são 3. Betânia, que é onde Jesus ressuscitou Lázaro, é a mais próxima de todas, eu acredito. Depois Belém e depois Emaús. Então eram lugares, cidades tão próximas que eles conseguiam ir andando, né? Conseguiam ir caminhando para lá. Eles caminhavam para tudo que era lado mesmo, mas essas eram as mais próximas. E essa imagem supostamente seria de 3 homens caminhando na estrada de Emaús. E eu fiz uma pergunta, né? A pessoa, caminhar com ele parece assim que é uma coisa impossível. E não é. É possível. É possível caminhar com ele. É possível todos os dias da nossa vida ter ele do nosso lado. O Espírito Santo é a nossa companhia. Os 3 estão conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Você nunca deve esquecer isso. Nunca. Nos momentos maravilhosos da sua vida, nas boas notícias, ele está com você. Nos momentos difíceis da sua vida, ele também está com você. Tem que acreditar nisso, porque ele falou, está falado. E esse estudo, né, diz assim: primeiro, que ele iria mandar o Espírito Santo para viver com cada um deles, cada um dos 12. Segundo, ele já tinha dado a eles muito de si mesmo. 3 anos de convivência, a fim de capacitá-los. Ele os tinha preparado para que pudessem reproduzir sua liderança na vida de outras pessoas, para que eles fossem cópias de Jesus, né? Para que eles reproduzissem, através das suas atitudes, tudo aquilo que eles tinham aprendido com o Mestre. É o que nós devemos fazer, uma avaliação diária. Diante de uma dúvida, pergunte para você mesmo. Pergunte para você mesma: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus pensaria desta minha decisão? Qual seria a decisão certa a tomar? O caminho certo a seguir? Se Jesus estivesse aqui, eu perguntasse para ele, o que ele diria que era para eu fazer? Era para eu estocar ou era para eu compartilhar? Era para eu guardar ou era para eu dividir? O que será que ele diria? As respostas com relação a Jesus são muito óbvias, porque ele veio como um servo. Ele veio para nos servir. Então nós, que fomos chamados por ele, devemos ser aqueles também que estão aqui com o coração disposto a servir outras pessoas, né? Apesar das circunstâncias. Ele falava a respeito de estar pronto para o mundo. Como Jesus pôde ser o mentor de seus discípulos e reproduzir neles a sua liderança? Como ele pôde fazer isso? Leve em consideração a seguinte ideia de Jesus acerca de como reproduzir a liderança em outros. Olha só, os pontos aqui, né, que nós temos para meditar com relação à sua palavra. Primeiro, iniciativa. Foram os pontos que Jesus levou em consideração para treinar aqueles 12 homens, que eu brinco, 12 cabeçudos. 12 homens cabeçudos, né? Difíceis de relacionamento entre eles, né? Eles tinham aquelas questões ali, aqueles milindres que precisavam ser resolvidos. Mas quando chegou a hora de entrar em ação, de verdade, né? Quando o mestre já não estava mais fisicamente com eles,
eles souberam o que fazer, porque eles aprenderam com o mestre, com o professor Jesus de Nazaré. E o primeiro ponto é a iniciativa. Jesus decidiu montar e treinar um grupo de pessoas que levaria a sua obra adiante. E eles fizeram isso. Com exceção do Judas Iscariotes, os outros 11 conseguiram pegar a essência da coisa. Conseguiram amar Jesus de verdade, né? Porque quem ama Jesus de verdade tem responsabilidade com o seu reino. Não se arrisca com brincadeiras, não se arrisca com tolices. Pensa, não, o que o mestre vai pensar de mim? Né? Quando eu for orar à noite, será que eu vou conseguir olhar para ele nos olhos? O que o mestre vai pensar de mim se ele se deparar comigo fazendo isso? Comigo pensando aquilo, né? Então, essa é uma pergunta que todo cristão que segue a Jesus deve fazer para si mesmo, tá? Fazer para si mesmo. Não fazer com relação à vida dos outros, né? Mas fazer com relação à sua própria vida. A sua própria vida. Tá? Não vamos ser aqui juízes, julgadores de ninguém. Cada um julgue a si mesmo. Isso aí já basta, tá bom? Fazendo o seu papel, né? Então ele teve a iniciativa de treinar 12 pessoas para que elas se tornassem propagadoras do evangelho que salva, das boas novas, as boas notícias, né? A salvação que vem através de Cristo Jesus nosso Senhor. O segundo ponto fala sobre demonstração. Por quê? Porque Jesus foi um exemplo de verdade e ele permitiu que seus seguidores observassem sua vida. Ele lhes deu um método em que primeiro se mostra, depois se fala. Tá? Então, aqueles discípulos aprendiam olhando para ele. Aprendiam com as atitudes de Jesus. Tá? Então, ele foi a própria demonstração. Tá? Ele foi o próprio exemplo a ser seguido. Eles aprenderam olhando. Na aprendizagem tem muito disso, né? Há pessoas que elas aprendem só de ouvir. Só de ouvir, cada uma tira uma lição para si. Há pessoas que elas aprendem se elas olharem. São pessoas de aprendizado visual. Tá? Elas têm que olhar. Tem que ter alguma coisa ali para elas olharem. Uma imagem, tá? Um fato, alguma coisa acontecendo para elas tirarem uma lição daquilo. E outras pessoas são as pessoas mais táteis. São aquelas que dizem assim: Eiras, deixa eu ver esse teu lápis. Aí elas têm que segurar o lápis. Tá? Elas são táteis, né? São aquelas pessoas que aprendem só quando aparece negócio nelas, na vida delas, né? No corpo delas, né? Quando elas sofrem aquelas coisas todas, aí elas tiram um aprendizado, uma lição disso tudo. Jesus foi a demonstração, né? Ele mostrou o método dele, ele mostrou e depois ele falou. Experiência é o terceiro ponto. Ele permitiu que seus discípulos participassem e aplicassem as verdades por si próprios. Tá? Então eu vou te mostrar como é que se multiplica pães e peixes. Quantos vocês têm? Ah, temos tantos pães, tantos peixes. Isso. Vamos lá. Pega o cesto, levanta e agradece. Aí desce, não aconteceu nada. Mas ele diz: vão lá, sirvam as pessoas. Sirvam as pessoas. Não ouviram barulho, né? Não ouviram uma voz, não viram um brilho, não viram os peixes pipocando nos cestos, não viram os pães pipocando nos cestos, mas Jesus diz assim: vai lá e reparte aí com eles. Por quê? Porque o principal já foi feito. Jesus levantou e deu graças. Ou seja, agradecer a Deus, ser grato a Deus, atrai para a sua vida a multiplicação. Atrai para a sua vida a multiplicação que vem de Deus, o sobrenatural. Seja grato, né? Seja agradecido a Deus. Amado, vamos combinar, nem um pai, nem uma mãe merece um filho, uma filha ingrato na sua vida. Um filho ingrato, uma filha ingrata, nem um pai merece uma coisa dessa, né? Tanta dedicação, tanto amor, tanto investimento, tanto tempo, tanto dinheiro investido para no final das contas não saber agradecer. Vamos lá, né? Então Deus aguarda de nós, espera de nós a gratidão. Tá? A gratidão faz o quê?
a multiplicação, traz a bênção para a nossa casa. Ah, eu tenho filé hoje, graças a Deus. Carne de conserva, graças a Deus. Ovo frito, graças a Deus. É assim que tem que ser, tá? Instrução. Ele os ensinou oralmente, valendo-se constantemente de coisas do cotidiano, para lhes ensinar sobre liderança. Ele ensinou sobre liderança para aqueles homens a partir de coisas do dia a dia, de coisas simples da vida. Tá? Por quê? Porque a nossa vida é simples. O que acontece comigo, acontece com muita gente. O que acontece com você, já não aconteceu só com você. Às vezes a gente acha que as coisas mais difíceis da vida só caem na nossa casa, né? Só caem na nossa vida. Só, ai meu Deus, Senhor, o que eu fiz? Um monte de gente passa por isso, acredite. Até coisas maiores que nós achamos assim inconcebíveis. Meu Deus, de onde veio isso tudo? Como é que o ser humano suporta tanta coisa assim? Tá? Mas o Senhor nos dá vitória em todas elas. Tá bom? Avaliação. Ele os questionou acerca de suas experiências. Ele ajudou no crescimento deles e lhes deu o rumo a seguir. É isso que o líder faz. O líder vai multiplicar um clone dele. O líder multiplica o seu clone. Então, quando você vê uma célula que multiplicou, por exemplo, aquele líder, um novo líder deve ser o espelho do outro, do anterior. De onde ele saiu, da célula de onde ele saiu. Ele foi criado por aquele líder, então ele tem que ser um clone, fazer as mesmas coisas. Tá? Por quê? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu a fazer as coisas daquele jeito. Então a gente pensa, né, que essa multiplicação ela deve ser feita a partir de alguém que pensa como eu penso, que faz as coisas que eu faço. Aí Jesus vem e nos diz no versículo 12, em verdade, olha, ele fala 2 vezes, né? Lembra isso a Santa Ceia, em memória de mim, para que eu não seja esquecido, para que o que eu fiz não seja esquecido. Tá? E agora ele vem e diz de novo, com certeza, presta atenção, com certeza, em verdade, eu digo isso para vocês, que se você acreditar em mim, se você acreditar em Jesus, você vai fazer as obras que ele fez. E ele ainda diz mais, e outras muito maiores você fará, porque ele vai para o Pai. E de lá, perto do Pai, vitorioso, vencedor da morte, ele vai abençoar você, ele vai guiar você, ele vai andar com você, como ele orientou, como ele andou, como ele guiou aqueles 12. Judas, infelizmente, né, tomou a sua própria decisão, o seu próprio rumo. Muitos fazem isso, mesmo diante das orientações da palavra de Deus, tomam o seu próprio rumo, né? Mas que não sejamos nós. Que nós sejamos aqueles que vamos ouvir a voz do Mestre e vamos acreditar, de verdade, com certeza, que as obras que ele fez, nós faremos também. E eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que eu acredito que tem muita gente com medo. Não fique com medo, amor. Creia em Deus. Creia que ele pode proteger vocês. Em tempos bons, em tempos ruins, o Senhor pode proteger você. Pode proteger a sua casa. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita que nós estamos vivendo a semana que antecede a Páscoa. É a festa mais importante para aquele que crê em Cristo Jesus. É a festa mais importante de todo o ano. É essa. A palavra do Senhor em João, capítulo 2, se eu não me engano, fala que Jesus estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa.
era um hábito. Jesus morreu com 33 anos. Por 33 anos, ele foi trazido pelos seus pais. Depois ele veio por conta dele mesmo. Por 33 anos para Jerusalém, porque é considerado para o judeu o lugar santo. Onde judeus estivessem espalhados naquelas cidades circunvizinhas, onde eles estivessem morando, quando chegava no período da Páscoa, eles se encaminhavam todos para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passagem. Domingo nós vamos celebrar a Páscoa. Com vírus ou sem vírus, nós vamos celebrar a Páscoa em nome de Jesus. Não fique de fora, não fique distante. Olhe os sinais. Você já passou por isso antes? Seus pais já passaram por isso antes? Não, isso é algo totalmente novo. Novo para todos nós. Novo para todos nós. Mas o Senhor está em tudo. Não esqueça disso. Como disse o irmão Carlos, se Deus me proteger, não será o álcool em gel que fará isso. Tá bom? Confie em Deus. Tome as precauções. Higiene sempre foi bom para todo mundo. Tá? Higiene sempre foi bom para todo mundo. Lavar as mãos, né? Limpar com álcool, tá? Evitar muita processão, sempre fez bem para todo mundo. Tá bom? Então vamos tomar os cuidados que nós temos que tomar. Aquilo que eu não puder fazer, o Senhor fará por mim, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, nós cremos e confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós cremos, Senhor, que Tu podes nos proteger, que o Senhor pode nos guardar e que nós estamos vivendo um período muito especial, muito diferente, algo novo que nós nunca antes tínhamos provado. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Nós cremos, Senhor, que nesse tempo nós somos aqueles que o Senhor vai levantar para propagar o Teu Evangelho. Não nos deixa, Senhor, calados, acovardados, mas que possamos usar as ferramentas que nós temos disponível para propagar, não o vírus, Senhor, mas a Tua palavra, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja propagada nesses tempos, porque as pessoas estão carentes de esperança. E a melhor esperança que nós temos é a esperança em Jesus. Porque o Senhor falou que se nós acreditarmos, com certeza, faremos as suas obras e outras muito maiores faremos também em nome de Jesus. Possamos nos apropriar dessa palavra, nos apoderar dela, Senhor. E crer, e ter fé, e ter atitude, em nome de Jesus, de vencedores, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a Tua liderança, todos esses líderes, Senhor, que dispuseram do seu tempo para ouvir essa mensagem, que entenderam, Senhor, que esse momento juntos é importante. O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus nós pedimos. Que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, fiquem em paz. Tá? Deus abençoe.